Olha, eu queria dizer que para mim é uma satisfação estar participando dessa discussão hoje, nesse auditório, nessas condições, em especial pela importância, né, do momento que a gente vive na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje é mais do que a cidade do capital, a gente pode dizer que em termos nacionais o Rio de Janeiro é a capital do capital, né? Eu acho que nessa cidade do mega capital hoje as candidaturas da esquerda socialista têm um papel fundamental, né? Essas candidaturas devem estar efetivamente inseridas nas organizações e nas lutas da classe trabalhadora e elas devem responder a uma demanda que é a demanda da denúncia, que é a demanda da organização e de apresentação de alternativas, alternativas de fato, alternativas que vão a fundo na crítica à sociedade capitalista e na apresentação, né, da possibilidade da transformação socialista. E eu acho que Ciro é o candidato talhado para apresentar uma proposta desse tipo, né? Quando eu comecei a minha vida adulta, há poucos anos atrás, né, eu enxergava Ciro Garcia nas ruas, liderança das greves bancárias. Vocês, a maioria aqui nesse auditório, eu vejo assim, constatando, não lembro dessa época, mas Ciro não tinha cabelos brancos, era ainda mais magro do que é hoje, e era uma das principais, se não a principal liderança sindical na cidade do Rio de Janeiro, à frente do Sindicato dos Bancários. Também vi Ciro nos palanques, né, da campanha do Lula em 1989. Não se assustem os mais novos, em 1989 a campanha do Lula era uma campanha que tinha um outro perfil, né, e Ciro era quase que o apresentador, né, dos comícios do Lula naquela época. E depois, nos anos 90, eu conheci mais a fundo Ciro como personagem, ou quase um objeto, né, dos meus estudos sobre o sindicalismo carioca. Foi ali que eu conheci melhor a trajetória dessa liderança sindical e política, né, da cidade do Rio de Janeiro. Mais tarde eu conheci pessoalmente o Ciro, já na segunda metade dos anos 90, quando, além disso tudo, ele passou a se formar como historiador, né, e desenvolveu trabalhos de pós-graduação estudando a tragédia, né, do Partido dos Trabalhadores. Tragédia do nosso ponto de vista, né, não do bolso do Zé Dirceu, do Chiquém, dessa camarilha toda, né? E muitas vezes votei no Ciro para prefeito, para governador, para deputado. Só não votei no Ciro para síndico de prédio, porque isso eu acho que ele já se elegeu, mas não votei porque eu não morava no mesmo prédio que o Ciro. Mas já votei muitas vezes no Ciro. E fiz isso sem nunca ser do mesmo partido que o Ciro, né? Porque eu apoiei diversas candidaturas do PSTU desde o surgimento do partido, sem nunca ter militado no partido. Mais tarde eu ajudei a fundar o Partido Socialismo e Liberdade, onde eu me encontro até hoje. Ainda assim, eu continuo me identificando, né, como alguém próximo ao que representa a candidatura do Ciro Garcia, porque a gente está junto em muitos desafios. Eu queria citar aqui, para concluir essa saudação, pelo menos 2 grandes desafios em que a gente está junto. O primeiro deles é o de construir uma central da classe trabalhadora no Brasil que reúna, organize e construa efetivamente uma direção coletiva para os movimentos da classe no plano sindical e no plano social mais geral, né? Uma central que está hoje materializada no processo de construção da CSP com lutas. E o segundo desafio que eu me vejo caminhando junto com o Ciro é o desafio de construir uma frente de esquerda entre os partidos que mantêm um horizonte socialista e uma vinculação de fato com as lutas da classe trabalhadora. Uma frente necessária nessa fase em que a correlação de forças é extremamente desfavorável à classe trabalhadora no Brasil, porque só com ela a gente consegue ampliar, né, a voz daqueles que defendem a transformação socialista, ante a barbárie capitalista, ante a conformação à ordem burguesa, daquelas ferramentas políticas que foram construídas pela classe trabalhadora há algumas décadas, como é o caso do PT, que o Ciro conhece de dentro e de fora. Um desafio que nós não conseguimos vencer nessas eleições municipais por responsabilidade praticamente exclusiva da direção local do Partido Socialismo e Liberdade, que inviabilizou a frente. Algo que, do meu ponto de vista, é um erro político, como um erro político foi, em 2010, a política do PSTU em não conformar a frente de esquerda com a candidatura de Plínio de Arruda Sampaio a presidente da República. E são erros políticos injustificáveis, porque o nosso raciocínio não pode ser o de submeter
uma lógica, ainda que tática, de frente política eleitoral, né, a um cálculo de quantos votos a mais a gente vai ter com ou sem frente. Eu acho que a nossa lógica é outra, a nossa lógica é através da campanha eleitoral, da frente, da voz ampliada, potencializar as lutas reais da classe trabalhadora, nas fábricas, nas universidades, nas ruas, nas favelas, em todos os lugares onde a classe trabalhadora está mobilizada e atuando hoje. Eu queria saudar cada companheiro e companheira aqui presente, saudar a candidatura de Ciro, saudar os companheiros da mesa e dizer que no meu coletivo a gente costuma dizer que a esquerda revolucionária, socialista, participa da eleição para poder dizer o que quer. Né? Então, para isso que a gente faz a eleição, né? Nós vamos ganhar. Né? Então, a gente faz a eleição para poder ter a oportunidade de dizer o que quer. E eu espero que esse seminário, tá, contribua para que cada um aqui aprofunde a capacidade de construção de um diálogo com a população, no sentido de que a classe trabalhadora carioca, certo, anseie, passe a ansiar a ter uma cidade, uma sociedade dos trabalhadores e entenda que para isso é necessário derrubar a propriedade privada. É necessário buscar a construção de uma sociedade gerida e própria coletivamente pelos trabalhadores. A gente apresentou no ano passado um manifesto pela Frente de Esquerda no Rio de Janeiro. Se não me engano, em setembro, a gente, enfim, conseguiu mais de 300 assinaturas. Muitos militantes do PSOL e também muitos militantes do PSTU assinaram. Como o Badarou falou, a gente empenhou um esforço muito grande para estar junto nessas eleições. Infelizmente, a direção do partido achou que não era por bem fazer essa coligação nesse momento, mas queremos estar continuando buscando essa unidade, tentar intervir juntos. Infelizmente, não só aqui no Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, essas eleições acho que são um momento em que os partidos que compuseram a Frente de Esquerda em 2006, o pessoal, o PSTU e o PCB, estão atuando de maneira mais separada, mais dispersa. Isso é muito ruim, na nossa opinião. Acreditamos que o PSOL, a direção majoritária do PSOL, erra quando aprova uma resolução de política de alianças que amplia o leque de alianças, incluindo partidos da base do governo Lula, como PSB e PCdoB.